Hey galera, mais um vídeo, e aqui quem fala com vocês é o Easy, pessoal. No vídeo dessa semana vamos falar sobre a era dos estados combatentes. Então se você confia aqui no monstro, já deixa seu like. Se não confia, assiste o vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar aqui no monstro. Vai se inscrever no canal e a gente vai dominar esse YouTube juntos. Lembrando, pessoal, que o like é muito importante, junto com o sininho, para que você receba as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. E caso você não receba, toda segunda-feira às 6h30 eu posto vídeo. É só vir aqui no canal que você vai se divertir. Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Bom, a Era dos Estados Combatentes, ou Sengoku Jibai, foi o período antes do sistema de vila ser estabelecido no mundo de Naruto. Esse foi um momento extremamente longo e sangrento da história da obra de Naruto, onde centenas de clãs shinobi lutavam constantemente entre si em uma dolorosa e amarga guerra. Isso pois as várias nações da época lutavam freneticamente por seus ideais, por mais direitos e mais terras. E com isso, os clãs trabalhavam como guerreiros de aluguel, onde cobravam para lutar a guerra dos outros. Por causa disso, a violência desse período foi implacável, e o tempo médio de vida de um shinobi era de apenas 30 anos. Essas muitas mortes criaram outro problema, pois ao lutarem a batalha dos outros, os clãs matavam membros de outros clãs, não importando se eram velhos, jovens ou crianças. Sim, até mesmo as crianças lutavam naquela época, pois pela grande quantidade de mortes havia falta de ninjas, e por isso os clãs tinham que recrutar as crianças para poderem lutar a guerra junto com eles. Mas é aqui que as coisas ficam mais sangrentas, pois com a perda contínua de seus parentes, um ciclo interminável de vingança nasceu na época. Pois pense comigo, em uma luta, um membro de um determinado clã matava o filho, irmão, pai ou mãe de um membro de outro clã, fazendo com que esse cara buscasse vingança matando os parentes do assassino, que por sua vez também iria atrás dos parentes dele, criando um ciclo de morte infindável. E por isso, as pessoas dessa época geralmente escondiam seus sobrenomes por medo de uma retaliação. E entre os clãs rivais da época, apenas dois eram temidos como os mais fortes: os Uchiha e os Senju, e esses conforme o tempo desenvolveram uma inimizade muito grande. Isso pois eles eram contratados um para lutar contra o outro, devido à grande força dos dois, pois por serem muito fortes, quando alguém contratava o clã Senju para um trabalho, por exemplo, atacar outra vila e destruí-la, a nação que iria ser atacada contratava os Uchiha, que eram os únicos que conseguiriam parar o Senju, e vice-versa. E assim a rivalidade entre os dois clãs foi se tornando cada vez mais forte e durou por anos. Mas no meio dessa sangrenta rixa nasceu uma amizade entre Madara e Hashirama, os filhos de Tajima Uchiha e Butsuma Senju, os líderes do clã Senju e Uchiha na época. O tempo passou e com ele inúmeros ninjas foram mortos, e durante esse período Madara e Hashirama se tornaram os respectivos líderes de seus clãs. Mas mesmo que no fundo os dois tivessem uma amizade e admiração muito grande, esse sentimento teve que ser esquecido e sufocado pelos inúmeros companheiros perdidos, fazendo com que os dois clãs continuassem sendo inimigos ainda por muitos anos. E depois de décadas de conflito, a maioria dos clãs ligados ao Senju e ao Uchiha formaram a primeira trégua em anos, e a única pessoa que se opôs a isso foi Madara, que mesmo sendo o líder do clã foi convencido a aceitar a trégua e formar uma aliança com o clã Senju, pois ninguém mais aguentava tanta guerra e tanta morte. E assim o pacto entre clãs e o País do Fogo foi estabelecido, criando a primeira vila shinobi, Konohagakure, a Vila Oculta da Folha. Vendo a trégua entre os dois maiores clãs da época, os outros países e clãs seguiram a ideia, dando origem aos 5 grandes países shinobi e a vários outros pequenos países e vilas shinobi. E os grandes países eram o País da Terra, que ficou no noroeste, o País do Relâmpago, que ficou no nordeste, o País da Água, no leste, o País do Vento, no sudoeste, e o País do Fogo, no centro do novo mapa mundial. E esse é o fim da Era dos Estados Combatentes. E os clãs famosos citados como sendo da época dos Estados Combatentes eram o clã Senju, Uchiha, Uzumaki, Kaguya, Sarutobi, Hyuga e clã Hagoromo. Claro que tem muitos outros que também eram dessa época, mas que nunca foram ditos em nenhuma citação na obra de Naruto, e muitos outros clãs possivelmente eram, como o clã Kimishi, o clã Naru, o clã Yamanaka, mas como não tem confirmação de que eles participaram da Era dos Estados Combatentes, eu não posso dizer aqui no vídeo. Bom pessoal, esse período da história da obra de Naruto possivelmente foi inspirado em uma das fases da história do Japão, o famoso período conhecido como Sengoku, período dos estados beligerantes ou período dos reinos combatentes. Esse foi um período em que o Japão estava em uma guerra civil, sendo o momento em que os ninjas foram mais requisitados, ou seja, a demanda por ninjas era muito alta, pois eles eram os caras que faziam o trabalho sujo, que era muito necessário na época. E foi nesse período que muitos ninjas ficaram famosos, incluindo o aclamado Hattori Hanzo. E tudo isso aconteceu por causa do declínio do shogunato Ashikaga, onde vários clãs próximos ao Shogun tentaram aplicar um golpe de estado a fim de tomar o poder do país, já que o shogunato anterior estava caindo após 400 anos de governo, e essa era uma oportunidade sem igual. E assim se iniciou a guerra civil no Japão, em que vários clãs conhecidos mediram forças, como o clã Roxo, o Takeda, o Esugi, Mori, 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 Mori,
Mori,
Imagawa e etc. E após esse período de guerras, veio o período Edo, e a partir daqui os serviços dos ninjas foram acabando e a profissão shinobi foi virando história. Isso pois com o fim do período de reinos combatentes, se instaurou o shogunato Tokugawa, que ficou como governo do Japão por 200 anos até a instauração do período Meiji, e assim que pôs fim ao sistema de shogunato. Então assim pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenham se divertido. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, tem muita curiosidade sobre a história do Japão, que é uma coisa que eu gosto bastante, então eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E se gostaram mesmo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações e seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô lá sempre respondendo vocês e postando fotos lá, minhas beleziras. Então é isso pessoal, fique com Deus e tenham uma maravilhosa semana. Feito meus amigos, feito gurizada, feito Harris.